Vamos agora para mais uma parte do discurso. O novo futuro do cristianismo, proferido no Madison Square Garden, que na ocasião ficou completamente lotado com mais de 25 mil pessoas. O que vamos ver aqui neste vídeo é uma quarta parte do discurso. Essa parte trata do fato de muitos terem acreditado que Cristo viria nas nuvens literalmente, e isso não aconteceu. Nenhum líder religioso notou que há 2000 anos Jesus também era esperado nas nuvens. E muitos diziam que Jesus não poderia ter sido o Messias, porque não veio nas nuvens, fazendo com que João Evangelista chamasse de anticristos aqueles que diziam que Jesus não veio na carne. Pelas revelações desse discurso é evidente que o reverendo Moon é um mensageiro de Deus. Este discurso é longo, por isso foi por mim dividido em 5 partes. Essa é a quarta parte. Se não assistiu às outras, não deixe de assistir. Revelações que ficaram desconhecidas por anos foram dadas. Então vamos à quarta parte desse discurso. Jesus era esperado vindo das nuvens do céu. Jesus esperado nas nuvens do céu. Há uma terceira razão vital pela qual Jesus não foi aceito como o Messias. 2000 anos atrás, o povo esperava o Filho de Deus vindo das nuvens do céu, de acordo com a profecia de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho de homem. Daniel 7:13. Mas Jesus Cristo não apareceu milagrosamente nas nuvens do céu. Ele nasceu de uma mulher, Maria, a esposa de José. O povo disse: Bem, como pode este Jesus ser o Filho de Deus? Ele é apenas um homem, tal como você e eu. Esta foi outra razão opressiva pela qual o povo rejeitou Jesus. Alguns poderiam contestar que essa profecia de Daniel não foi planejada para a primeira vinda de Jesus Cristo, mas ao invés, para a vinda do Senhor do segundo advento. Mas eu digo que este não é o caso, porque Jesus testificou que todas as profecias e a lei dada anteriormente a João Batista estavam destinadas a serem cumpridas no tempo de Jesus Cristo. Mateus 11:13. Por isso, as profecias da vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu eram destinadas para a vinda de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Nesses dias não havia nenhum Novo Testamento, e o pensamento sobre a segunda vinda do Senhor nem mesmo estava na mente de Deus. Esta profecia de Daniel acarretou muitas dificuldades para o ministério de Jesus. Por exemplo, podemos ver que o apóstolo João adverte no Novo Testamento, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. 2 João 7. Isto é o que João estava dizendo há 2000 anos atrás sobre aqueles que descreram em Jesus Cristo, o rejeitando simplesmente porque ele era um homem na carne. Eles não aceitaram Jesus, mas continuaram esperando uma aparição sobrenatural nas nuvens. João condenou estas pessoas nas piores condições, dizendo: Tal é o anticristo. Estas verdades históricas permaneceram ocultas do mundo cristão. Hoje, pela primeira vez, todas estas circunstâncias do ministério de Jesus estão sendo trazidas à luz. Sim, nosso Senhor Jesus Cristo veio para cumprir a missão de trazer o reino de Deus para a terra. Mas nós não o entendemos. Cometemos uma grande tragédia. Então, mais tarde, reivindicamos que essa era a vontade de Deus. Quão irônico! A convicção de que Jesus veio para morrer na cruz se tornou o maior fundamento do cristianismo. Mas esta crença enganosa tem estado perfurando o coração de Deus continuamente pelos últimos 2000 anos. O coração de Deus foi magoado quando Adão se rebelou contra ele, e novamente quando seu filho foi pregado na cruz no Monte do Calvário. Tristemente, entendemos mal tanto Deus como Cristo. Então, por que esta verdade está sendo revelada neste momento particular? Porque o tempo da segunda vinda de Cristo está próximo, e Deus não quer que os cristãos cometam o mesmo erro cometido no tempo de Jesus. Somente com a clara revelação da verdade a partir do Pai Celestial, todas as igrejas cristãs podem se tornar uma unidade. Sim, a verdade nos faz uma unidade. Se conhecermos a verdade, essa verdade nos libertará de nossa crença enganosa e de nossa desunião, e a clara verdade de Deus está sendo revelada agora. Crucificação, missão secundária de Jesus.
A crucifixão não era a missão original do Filho de Deus, mas representou uma alteração de seu curso planejado. Era uma missão secundária. Ela foi decidida no Monte da Transfiguração. Um relato disto aparece em Lucas. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Lucas 9, 30, 31. Quando Pedro, o discípulo-chefe de Jesus, foi informado por Jesus o que sofreria em Jerusalém e que seria crucificado, Pedro protestou violentamente, como lemos em Mateus. Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Mateus 16, 22. Então Jesus repreendeu-o, dizendo: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Mateus 16, 23. Os cristãos frequentemente citam esta passagem particular como prova de que Jesus veio para morrer na cruz. Muitos explicam: olhe o que Jesus disse. Ele disse que veio para morrer. Esse é o motivo pelo qual ele repreendeu Pedro e o chamou de Satanás, porque Pedro se opôs à ida de Jesus para a cruz. Mas essa interpretação carece de um ponto vital. Jesus repreendeu Pedro após ele saber que Deus havia mudado seu plano e alterado a missão de Jesus. Sendo que o povo rejeitou Jesus, Deus soube que Jesus não poderia executar sua missão primária, o estabelecimento do reino na terra, o qual requeria a cooperação do povo. Naquele ponto em seu ministério, Deus então pediu para Jesus cumprir somente a meta limitada da salvação espiritual. Por isso, Jesus começou a preparação para esta meta secundária. E o pobre Pedro não sabia nada sobre esta mudança na missão de Jesus Cristo. Jesus chamou Pedro de Satanás, porque as palavras aparentemente confortadoras de Pedro não tinham nenhuma relevância para a vontade de Deus nesse ponto. Pedro falou a partir da ignorância e da cegueira. Mas Jesus não podia arriscar em perder esta missão secundária, pois assim, sua vinda teria sido completamente em vão. Aceitar Jesus teria trazido o reino de Deus. Consideremos realmente o que teria ocorrido se Jesus tivesse sido aceito pelo povo de Israel. Realmente, ele se tornaria o rei de Israel. Ele teria unido seus discípulos com todos os descendentes de Abraão, as 12 tribos de Jacó e todas as tribos árabes. Todos eles teriam se tornado uma família do Filho de Deus. Jesus Cristo teria estabelecido uma soberania celeste centrada na nação de Israel. A constituição do reino de Deus teria sido promulgada em seu tempo. Uma nação invencível teria sido estabelecida, com a soberania de Deus encabeçada pelo último Adão, Jesus Cristo, como rei. Até mesmo o Império Romano teria sido humilhado diante do reino de Deus. Esta foi a predição de Isaías. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9:7. Após a morte de Jesus, seus discípulos marcharam em direção a Roma de mãos vazias, sofrendo e derramando seu sangue. E dentro de 400 anos, o Império Romano desmoronou diante deste exército desarmado. Se Jesus Cristo não tivesse sido crucificado, mas comandado pessoalmente este santo exército, todo o Império Romano teria sido subjugado sob a soberania de Deus durante o tempo de vida do próprio Jesus. Naqueles dias, o grande Império Romano era o centro do mundo. O plano de salvação de Deus era para restaurar o mundo inteiro. Assim, Deus preparou Roma em um papel central, para que, uma vez que o reino viesse para Roma, ele poderia ser espalhado facilmente para todo o mundo. Se Jesus tivesse sido capaz de estabelecer seu reino no Império Romano, então, através do poder e influência de Roma, as pessoas em todo canto do globo ouviriam seu evangelho enquanto ele vivesse na terra. Assim, em seu tempo de vida, Jesus teria estabelecido o reino do céu na terra como uma realidade. A nação de Israel teria sido o centro glorioso de seu reino. Então, não haveria nenhum cristianismo dividido como temos hoje, nenhum catolicismo romano,
Nem presbiterianismo, nem metodismo, nem Igreja de Cristo. Nenhuma destas igrejas seriam necessárias. Você não precisa mais de um veículo, quando já tiver alcançado o seu destino. Vocês e eu já seríamos cidadãos do reino do céu. Não teria ocorrido a sangrenta história do cristianismo, nem mártires, e não haveria nenhuma razão para a segunda vinda. Um médico é desnecessário se não há pacientes para curar. Entretanto, a triste realidade é que Jesus Cristo se deparou com rebelião. Sem a obediência de Adão e Eva, Deus não pôde cumprir seu ideal no Jardim do Éden. E sem a cooperação do povo, Jesus Cristo não pôde estabelecer seu reino na terra. Crucifixão trouxe somente salvação espiritual. Assim, Jesus focou em sua missão secundária, a salvação espiritual. Devido ao pecado e à cegueira do povo, Deus permitiu que seu filho fosse um sacrifício. Esse era o significado da crucifixão. Deus permitiu que Jesus morresse na cruz como um resgate pago para Satanás. Em troca, sobre a ressurreição de Jesus, Deus pôde reivindicar as almas das pessoas, embora a redenção do corpo não tenha sido possível. Portanto, a vitória de Deus não foi na cruz, mas na ressurreição. A ressurreição trouxe a salvação que o cristianismo oferece. Na crucificação de Jesus, o cristianismo foi crucificado também. Na hora da tribulação do Senhor, ninguém permaneceu fiel. Todos traíram Jesus. Até mesmo Pedro negou Jesus Cristo. Mas com a ressurreição de Jesus, o cristianismo também ressuscitou. Então, por 40 dias, Jesus reuniu e sedimentou os fragmentos do cristianismo. Esse foi o início do cristianismo de hoje. Sim, nossa salvação vem a partir da ressurreição vitoriosa de Jesus. Esta é a vitória de Cristo, e o poder de Satanás nunca pode influenciá-la. Mas o corpo de Jesus Cristo foi dado como um sacrifício e um resgate. Ao desistir de seu corpo, Jesus desistiu do corpo da humanidade. Nossa salvação está limitada a uma redenção espiritual, porque a redenção do corpo permanece irrealizada desde 2000 anos atrás. E nosso mundo ainda sofre sob o poder de Satanás. O pecado aflige e domina este mundo através de nossos corpos. Por isso, Paulo lamentou em angústia: miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7, 24, 25. Paulo estava vivendo na graça do Senhor. Mesmo assim, ele confessou que podia servir a Deus somente com sua mente, enquanto sua carne servia à lei do pecado. Seu corpo ansiava ser redimido. Ele ainda se angustiava pelo pecado. E é assim conosco também. Aceitando Cristo, recebemos a salvação espiritual. Mas nossos corpos servem à lei do pecado sob o domínio de Satanás, até que Cristo retorne e nos liberte do domínio do pecado. Somente o Senhor do segundo advento pode dar total salvação, a salvação espiritual e a redenção de nossos corpos. O poder do cristianismo está limitado à salvação espiritual. Diferentemente da nação de Israel, o cristianismo não tem nenhuma base física. Por isso, o domínio de Deus no cristianismo é somente como um reino espiritual. Portanto, nossa grande esperança é a segunda vinda do Messias. Esta é a esperança da América, a esperança do mundo. A América, esta nação unicamente cristã, deve despertar agora e se aprontar para o dia de sua vinda. O cristianismo americano está na posição espiritual de Israel de 2000 anos atrás. A América está destinada a servir como o local de pouso para o Messias no século XX. Deus quer alcançar todas as pessoas e escolheu alcançar primeiramente a América e, através dela, alcançar o mundo. O papel da América é paralelo ao papel do Império Romano de 2000 anos atrás. Tal como Roma era o centro do mundo, a América é o centro do mundo dos tempos modernos. Jesus estava de olho em Roma, e quando Cristo retorna, ele estará de olho na América. Então, tem assistido a todas as partes do discurso, o novo futuro do cristianismo,
Se sim, tenho certeza de que ficou sabendo de muitos versículos bíblicos que eram ignorados ou interpretados de uma maneira errônea. Então não deixe de assistir à quinta e última parte desse discurso, que te levará a ter uma outra visão sobre o Novo Testamento. Gostou do vídeo? Deixe um like ou um não gostei, e não se esqueça de inscrever-se para não perder o próximo vídeo, onde apresentaremos a quinta parte. Comente ou pergunte, ficarei feliz em responder.